Olá, eu sou Camila e vamos continuar a leitura guiada do livro A Jornada da Heroína. No capítulo 2, a gente falou sobre a identificação com o masculino, sobre como essa heroína ela vai para a vida identificada com esse ideal que ela construiu do pai, né? Com a visão masculina do que é sucesso, do que ela realmente precisa fazer no mundo. Quando ela se identificou com o pai dela e no capítulo anterior, no primeiro capítulo, quando ela realmente fez o rompimento com a mãe, com as suas emoções, com seus sentimentos, com tudo aquilo que era característico do feminino, e se aliou ao seu pai e foi para a vida sem o seu feminino, né? Foi para a vida conquistar lá fora essa ideia de sucesso que ela viu através do pai. E aí aqui no capítulo 3, a Maureen fala sobre o caminho de provas. Então ela fala sobre como essa heroína ela vai para a vida, vai para o mundo, a partir de uma ideia de masculino, vai conquistar, mas ela passa por caminho de provas e confronta ogros e dragões, né? Que são esses ogros e dragões? Ela fala que a heroína ela vai para a vida, né? E vai enfrentar muitos obstáculos para conquistar o que ela quer. Então a ideia que ela projetou na mente dela, do que ela precisa fazer para ser uma mulher de sucesso, com base no que ela viu do pai, ela enfrenta muitos obstáculos, né? Ela enfrenta muitos ogros e dragões, inclusive na própria mente dela, não só lá fora. Lá fora ela encontra pessoas que dizem, olha, você pode, vai lá, faz isso, faz aquilo, você é capaz. Mas você pode desde que você faça o que a gente quer. Então, ela está falando aqui sobre como a gente não é totalmente livre para fazer nossas escolhas dentro dessa jornada, nesse mundo patriarcal. Porque tem papéis esperados dessa mulher. Então, ela pode ir até um determinado ponto, desde que ela cumpra os papéis que são esperados dela. Desde que ela case, desde que ela tenha filhos, desde que ela não seja tão bem sucedida assim, desde que ela não compita tanto com os homens. Então, que ela fala sobre o dragão, que é esse predador que está ali dizendo, olha, querida, você pode, mas você pode desde que você faça o que nós também queremos, né? Então, quando a gente vai recebendo julgamentos, se você for completamente livre e for conquistar realmente o que você sonha, vai vir esses ogros e dragões julgando você e dizendo, não, por aqui não, assim você não pode. Então, tem um falso poder que a sociedade dá pra gente, pra nós mulheres, que a gente pode, mas pode até certo ponto. Pode desde que cumpra determinadas tarefas, né? Então ela fala que o caminho de provas também é um caminho, uma longa jornada, né, no mundo exterior, onde ela vai encontrar também desafios internos. Dentro dela, ela vai, como ela é uma mulher, dentro dessa sociedade estruturada para os homens, ela vai começar a se sentir o mito da inferioridade. Então, dentro dela, ela vai começar a ouvir vozes. Eu não sou capaz, eu não mereço. Se eu fizesse pelo menos só mais um pouquinho, só mais aquela graduação, só mais aquele passo, quem sabe assim eu vou ter sucesso, quem sabe assim eu vou ser reconhecido, né? E se eu só casar, e se eu acho que agora eu preciso casar, ter filhos, né? Então ela fala sobre isso que a gente vai construindo, de que esse mito da inferioridade feminina, porque a mulher olha para o homem e ela fala, não, os homens são muito mais bem-sucedidos, os homens são muito melhores, e ela começa a se auto-sabotar, a encontrar vozes dentro dela dizendo que ela nunca é suficiente. E é isso que a heroína faz no mundo. Ela vai conquistando, mas ela nunca realmente se sente suficiente, se sente realmente capaz, né? Por quê? Porque ela é feminina e as características dela do feminino são rebaixadas pela sociedade, né? Tudo que é do feminino, a sociedade não vê como algo de poder, como algo que tem força, né? Então tudo que é de feminino é diminuído, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos ciclos, todos a sociedade passa por cima e a gente começa a se olhar e falar, não, isso aqui não é legal, meu ciclo, minha menstruação, eu tenho que parar, não posso parar, não. Então a gente mesma, ela fala aqui sobre como nós mesmas mulheres vamos criando essa autoaversão. Ela fala que a gente internaliza esse sentimento de autoaversão, que é uma voz de ódio por nós mesmos, que a gente foi ensinada a ter. A gente tem essa voz de ódio que começa a ser muito semelhante à voz da nossa mãe e do nosso pai. E esse crítico interior é personificado por um ogro tirano, né? E que ele expressa sua raiva contra si mesmo. E o primeiro alvo desse desdém é a sua mãe. Então você começa a criticar a sua mãe, a odiar a sua mãe, e aí assim a se odiar também, porque tudo que é mais característico seu não é visto como de valor pela sociedade, né? Então ela fala sobre também como essa heroína,
a partir desse lugar de sentimento de inferioridade, dessas críticas, dessa alta versão que ela internaliza, de tudo isso que ela vai recebendo da sociedade, de que ela pode ir, que ela pode conquistar, mas só até certo ponto, de todas as cobranças sociais, ela vai internalizando esse mito da inferioridade, né, da inferioridade feminina, e também ela vai criando também um mito da independência. Então são 3 mitos que ela cita nesse capítulo: o mito da inferioridade, o mito da independência e o mito do amor romântico, que são obstáculos no caminho da heroína, nesse caminho que ela faz lá fora. O mito da dependência, aqui ela cita de como a gente viu as nossas mães colocando sempre o outro em primeiro lugar, né? Então chega o pai em casa e a mãe fala: ah, você tá precisando de uma água? Você quer uma comida? Vai antecipando as demandas de todo mundo, da família. Então a mulher vai crescendo com esse mito da dependência, que é sobre colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. E se esquecer de si, inclusive em acreditar que você não tem necessidades. Ela fala sobre isso aqui, né? Como a gente vai aprendendo que a gente pode ir lá fora conquistar, mas a gente vai criando essa dependência, esse mito da dependência de que os outros dependem da gente, a gente precisa antecipar as necessidades, então a gente tem que fazer lá fora e aqui dentro também, dentro de casa também, né? Ela fala sobre essa questão de dentro de casa, né? Porque a heroína, ela sai para o mundo, mas dentro de casa ela segue criando esse mito da dependência, onde ela tem que antecipar as necessidades dos outros e ela muitas vezes precisa abrir mão das suas próprias necessidades e ela acaba indo para a vida achando que as necessidades dela não são legítimas. Então ela vai muito para fora e ainda por cima se esquece das necessidades próprias dela, de satisfazer o que ela precisa. Isso ela vai matando, com isso ela vai matando a alma dela, né? Ela vai matando cada vez mais o seu feminino, com o mito da dependência, com o mito da inferioridade, que é esse tirano interno que diz que ela nunca é suficiente, e com o mito do amor romântico, que aqui a sociedade espera que a heroína se case e diz pra ela o tempo inteiro que ela só vai ser suficiente, que ela só vai ser completa quando ela tiver um homem ao lado dela. E ainda ensina a heroína de que é esse homem que vai vir, é um príncipe encantado e que vai resolver todos os problemas da vida dela. Então a heroína sai em busca desse amor romântico, que é essa metade que está faltando nela, que vai resolver os problemas da vida dela. E ela acaba criando esse relacionamento disfuncional, onde ela projeta que esse homem é que vai resolver os problemas dela, que vai trazer a segurança financeira, trazer a segurança emocional que ela precisa, né? Então, com isso, a heroína vai se desconectando cada vez mais da sua força, porque ela deposita nesse homem as esperanças, as suas forças, o que ela vai realmente, o que ela precisa fazer por conta própria. Então, ela fala: nossa, agora que bom, encontrei, não vou mais precisar descobrir quem eu sou e o que eu quero fazer, porque eu posso viver a vida dele. Então, aqui ela fala sobre o mito do amor romântico, que faz com que nós, mulheres, dentro dessa visão de heroína, vamos nos desconectando cada vez mais do que a gente quer, cada vez mais da nossa vida, para viver a vida dos parceiros, né? A gente vai abrindo mão dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, das coisas que a gente gosta de fazer, para se juntar aos amigos do marido, às coisas que o marido gosta de fazer. A gente vai abrindo mão cada vez mais e mais da nossa alma, do nosso feminino, dos nossos desejos mais profundos, para viver a vida desse parceiro, os desejos desse parceiro. E tudo isso com base nesse mito do amor romântico, nessa esperança que a gente tem de que esse príncipe encantado, de que esse homem vai resolver os nossos problemas, né? E aí ela fala que esse marido, né, promete que vai empreender uma jornada heróica para ela e que vai matar os dragões por ela. Então ela começa a abrir mão de toda a sua força, seu poder, porque ela acredita que é esse homem que vai fazer tudo isso que ela precisa fazer, né? Elas esperam, né? As heroínas esperam. A garotinha do papai espera. Lembra que a gente falou num capítulo anterior, no capítulo anterior, de que a heroína é uma filha do pai, porque é essa mulher que se identificou, que busca o masculino, se identificou com o pai. Ela é filhinha do papai, ou porque esse pai foi idealizado, esse pai foi muito amado, muito mais do que a mãe, ou porque esse pai estava ausente e ela idealizou ele justamente pelo fato de estar ausente, então ela segue buscando por ele, né? Então ela espera na janela, espera com o nariz amassado contra o vidro, buscando na escuridão os faróis do carro dele. Na adolescência, ela espera ao lado do telefone, na expectativa da hora de que ele ou ela vai ligar. Ela espera o primeiro beijo, ela espera o primeiro encontro, ela espera o orgasmo. As mulheres são treinadas para estar sempre num estado de expectativa.
Da próxima vez em que virmos essa jovem, ela será uma mãe amamentando seu bebê recém-nascido, que espera o marido chegar do trabalho. Ela cuida de tudo, ela está esperando a vida começar. Ela já ouviu os sussurros: você não é suficiente sozinha. Você precisa de alguém que a complete. Você precisa do outro. Você precisa esperar. E aqui ela traz também de como que na maioria dos contos de fadas, a heroína, ela vive esse estado de espera e ela é resgatada desse sono profundo ou da inconsciência por um príncipe encantado. Então assim é que é construída todas essas visões onde a sociedade se estrutura, né? Por exemplo, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, né? Que vem o príncipe e resgata ela. Então, com base nesse mito, nesses mitos, nesse mito do amor romântico, é que a gente vai abrindo mão e vai entregando para o outro e vai criando relacionamentos, na verdade, que estão distorcidos, não são em pé de igualdade, onde a gente coloca o outro como superior e nós nos colocamos dentro desse relacionamento, nesse mito, como alguém que espera apenas, não alguém que vai e constrói, não alguém que vai e vive. Vive a verdade, vive com interesse. E para fechar esse capítulo, ela traz o mito de Eros e Psique, né? Onde ela fala sobre o Eros e a Psique, né? Onde ela fala que ela vai desenrolar esse mito para falar sobre esse Eros, que é o nosso ânimos. O ânimos é a contraparte masculina dentro de uma mulher. Então ela fala sobre a importância de que a gente comece a olhar para esse ânimos, para esse masculino, que ele é um tirano, que vem dele essas vozes de que a gente não é suficiente, de que a gente precisa do outro para nos completar, de como a gente possa olhar para ele e integrando, transformando ele como foi Eros, né? Que Eros, ele fugiu, a Psique, ele prometeu amor para ela, falou para ela que ela não podia olhar para ele, né? Porque ele não queria mostrar para ela que ele era um deus. E aí ela, de noite, contrariando as ordens dele, acendeu uma lamparina de óleo e deixou um pingo desse óleo cair nele e ele acordou. Quando ele acordou, uma flecha dele atingiu Psique e ela ficou completamente apaixonada. E ela era muito linda, né? Então ele também se apaixonou por ela, mas ele fugiu para Afrodite. E Psique ficou muito consternada, e foi pedir socorro. Então ela recebeu diversas tarefas de Afrodite, até que ela pudesse realmente se casar com Eros. E ela foi, através desse casamento, eleita como deusa, né? Deusa, se transformou em deusa. E aqui ele está falando sobre esse processo de amadurecimento dessa mulher, né? Desse ânimos, que vai transformar esse ânimos em um tirano, em um ogro, em um dragão, em um ânimos aliado, que transforma a mulher em deusa, que eleva ela a deusa, né? Então, Eros é o ânimos da mulher que está sendo fortalecido, curado, despido das características de um garoto embusteiro, transformando-se num homem maduro, digno de ser companheiro. Psique foi transformada pela resistência às suas provações, pelas tarefas que ela recebeu. Não vive mais sob o feitiço do amor romântico. Graças ao seu esforço, ela se tornou uma deusa. E ela se casa com Eros numa posição de igualdade e conquista o amor verdadeiro. Então aqui ela fala sobre esse caminho que a heroína precisa ter de coragem para desmistificar esse parceiro e retomar as rédeas da própria vida. E ela precisa tomar decisões difíceis e ganhar autonomia para ela poder se libertar das crenças de que a sua realização vem através das mãos desse parceiro, desse amor, desse amante. E aí que a mulher encontra um parceiro em posição de igualdade e desfruta do amor verdadeiro. E não cria mais relações de desigualdade distorcidas, né? Então esse capítulo é um capítulo bem curtinho, onde ela fala sobre como as mulheres elas vão para o mundo, identificadas com esse masculino, buscando por esse sucesso idealizado no mundo, e elas passam por esses caminhos de provas, confrontam ogros e dragões externos e internos, todos eles para que ela possa, né, num caminho consciente, ir voltando a resgatar o seu poder, o seu feminino, e integrando esse ânimos tirano, que até então é um ânimos não desenvolvido, que não passou por um processo de amadurecimento, que é um ânimos que vai impedindo que ela acesse de verdade o seu poder, que vai dizendo para ela que ela precisa de um homem para satisfazer os desejos dela, que ela não é capaz, que ela pode ir até certo ponto, mas que isso, que aquele outro, e aquele outro. E quando ela consegue passar por esse caminho de provas e amadurecer o masculino dela, esse ânimo, né, integrando com o seu feminino, ela consegue
aí, sem ter um relacionamento equilibrado e com ela e com um parceiro de verdade. E o próximo capítulo chama A Dádiva Ilusória do Sucesso, que é onde fala sobre essa heroína que foi conquistando, apesar de todas as adversidades, ela conseguiu conquistar e se deparou com a dádiva ilusória do sucesso. Ela chegou lá, mas o lá não preencheu o vazio que ela sente dentro dela. O lá do mundo a distanciou cada vez mais da sua alma, do seu feminino, daquilo que ela realmente vem buscando, mas talvez ela nem saiba. Então, no próximo capítulo a gente vai falar sobre a dádiva ilusória do sucesso.